A gente ouve muito falar, todo mundo comentando, pensão ou a falta do pagamento da pensão é a única coisa que dá cadeia aqui no nosso país. Mas será que é isso mesmo? Quem tem direito a receber pensão? A partir de quando? Vamos tirar todas essas dúvidas agora aqui no Sinta-se Bem com a Fabiola Fortes. E aí, gente, mais um episódio de Direito de Família aqui no Sinta-se Bem, aquele conteúdo que todo mundo precisa estar sempre ligado, porque se não vai precisar para si, com certeza vai precisar para alguém muito próximo, em muito pouco tempo. E aquela coisa, né? Conhecimento nunca é demais, a gente tem que estar sempre bem informado. E hoje a gente vai conversar com vocês aqui sobre 5 coisas indispensáveis que vocês precisam saber sobre pensão. Tem um monte de dúvidas, sempre acontece, prende, não prende, pagou, não pagou. Vamos esclarecer tudo isso e para isso eu tô aqui com a doutora Fabiola, maravilhosa em explicar nas entrelinhas as coisas como tem que ser para que todo mundo entenda claramente e não haja mais dúvida. Fabiola, obrigado pela tua presença. Obrigada. Sempre bom estar aqui contigo, esclarecendo essas dúvidas para as pessoas. Vamos fazer um ping-pong aí para a galera entender melhor sobre pensão hoje, né? Pensão, que também a gente chama no direito de alimentos, verba alimentar. Verba alimentar. São todos sinônimos. Tudo isso que engloba. Então Isso. hoje a gente vai esclarecer. Cássio, sim, as pessoas costumam confundir o termo alimentos achando que alimentos se trata única e exclusivamente de comida, e não é, tá? Alimentos engloba educação, moradia, saúde, vestuário, a alimentação em si, a própria comida, né? Mas são todas aquelas despesas que são inerentes para a sobrevivência da pessoa, né? Ou, dependendo da condição financeira, além da sobrevivência, para aquelas outras despesas extras, viagens de lazer, festas de aniversário. Tudo isso entra no cômputo no momento que a gente vai fixar a verba alimentar, que a gente vai arbitrar esse valor, que vai se pedir o valor para o juiz determinar, né? Sempre se faz essa conta se considerando. Por exemplo, eu costumo dizer para os meus clientes que façam 2 planilhas separadas. Uma planilha que diz respeito às despesas que são comuns, que são despesas da casa, como por exemplo, o condomínio, a luz, a net, a empregada, são despesas que são conjuntas. A gente soma todas aquelas despesas e divide pelo número de pessoas que moram naquela casa. E tem a outro tipo de despesa, que são as despesas que são exclusivas, por exemplo, das crianças que recebem pensão. Então ali a gente vai somar, por exemplo, o valor da mensalidade escolar, as atividades extracurriculares, o uniforme, dentista, o plano de saúde. São despesas que são exclusivas da criança para a manutenção da criança. Como é que se chega no valor a ser fixado de pensão? Nós vamos ver o que corresponde. Por exemplo, se uma casa custa R$5.000 e nesta casa moram 2 pessoas, então cada uma delas consome 2.500. Eu estou fazendo um número hipotético, tá? Isso já considerando despesas da casa, aluguel, quando houver, condomínio, internet, até porque luz, a criança, empregada, depois de uns 5 ou 6 anos, ela passa a usufruir de tudo isso, por exemplo, internet, direto também, né? Claro que luz, isso sempre, desde que nasce. Claro, e além disso, além dessas despesas todas, por exemplo, o IPTU, o seguro do carro, a gasolina, porque, por exemplo, a gasolina que tu gasta para deslocar, para levar teu filho no colégio, na natação, em qualquer atividade, isso também a gente tem como fazer esse cômputo para mensurar esse tipo de despesa, para que este percentual que é respeitante à criança entre no cômputo da pensão. Separamos então esta planilha. Na segunda planilha, que são as despesas exclusivas da criança, nós vamos somar e ver o que aquela criança gasta. O colégio, a saúde, enfim, somamos. Bom, aí a gente tem que ver o que aquele pai ganha e o que aquela mãe ganha. Porque os pais, as pessoas também equivocadamente pensam que as despesas dos filhos têm que ser divididas 50-50. Não é meio a meio. A pensão é sempre fixada na proporção da renda daquele que está pagando aquela verba alimentar.
obviamente os filhos menores, né? Até 18 anos, indiscutivelmente, tá? Inclusive, os alimentos são irrenunciáveis, a criança tem direito a receber, não importa se o pai ganhar R$100 por mês, ele vai pagar uma pensão proporcional aos R$100 que ele ganha, tá? A partir dos 18 anos, o filho tem direito a receber alimentos normalmente até os 24 anos, que é aquela fase de formação em graduação em curso superior. Então, se o filho, após os 18 anos, estiver estudando, estiver fazendo um curso superior, estiver fazendo um cursinho, enfim, estivesse promovendo a sua formação intelectual, ele tem direito a permanecer recebendo a pensão, tá? Qual é o cuidado que as pessoas têm que ter? Eu já tive alguns casos, né, de eternos estudantes. Por exemplo, pessoa com 30 anos, já estava lá 8, 9 anos fazendo a mesma faculdade, repetindo, né, fazendo poucas cadeiras, né, ou então assim, eternizando, terminou a faculdade, aí foi fazer especialização, foi fazer mestrado, doutorado, Então assim, esse eterno estudante, né, se for uma pensão que o pai queira discutir, ele pode, tá? Porque a partir do momento que a formação, que o curso superior está completo, o mestrado, a especialização, o doutorado, ele é um plus, né? Ele é um extra. Então, este extra, ele é discutível se vai se manter essa pensão ou não. Existem dois tipos de alimentos, tá? Os alimentos que nós chamamos in natura, que são os alimentos que são providos, por exemplo, através do pagamento de contas diretas, e os alimentos em espécie, que é aquele valor em dinheiro que se alcança pro credor ou se deposita em conta. Então, por exemplo, nós podemos, e é bastante usual, né, principalmente em acordos de divórcio, que os pais formulem da seguinte situação: olha, o pai vai pagar a mensalidade escolar, a mensalidade do plano de saúde, o curso de inglês e estender mais X reais depositados em conta para atender aquelas despesas da criança relativas à moradia, alimentação, as despesas do dia a dia. Então, também se pode fixar um valor somente em espécie ou um valor somente através do pagamento de contas. Se for determinado judicialmente, normalmente o valor fixado é um valor em espécie, tá? Para que essa pensão seja parte em pagamento de contas e parte em dinheiro, em espécie, normalmente isso acontece quando há um acordo, um ajuste entre os pais nesse sentido. Mesmo que a pensão alimentícia seja através do pagamento de contas, mesmo que não exista uma verba em espécie fixada, mesmo que o valor não entre, né, dinheiro na conta, esse valor ele é exequível, tá? Então, por exemplo, deixou de pagar a mensalidade da escola, pode executar com pedido de prisão, tá? A execução de alimentos, hoje não se chama mais execução de alimentos, é que eu sou antiga, viu? Se chama cumprimento de sentença. Então, assim, existem duas formas de se cobrar. Os últimos 3 meses de dívida, nós podemos cobrar através do pedido de prisão. E os meses que são anteriores a isso, por exemplo, ficou 1 ano sem pagar a pensão, nós podemos fazer 2 cumprimentos de sentença separados. Os últimos 3 meses vão cobrar sob pena de prisão este período de 90 dias e o período que antecedeu a isso se cobra através de penhora de bens, tá? Existem 2 modalidades, que pode ser por penhora ou por prisão. A prisão limita os últimos 90 dias, porém, no momento que tu ajuiza um pedido de cumprimento de sentença através do rito prisional, no momento que tu ajuiza essa ação, as parcelas que se vencerem no curso do processo, elas entram nesta mesma execução, nessa mesma cobrança, né? Eu tenho um hábito da execução. Da execução. Elas entram nesta mesma cobrança. Então, se deixou de pagar, por exemplo, estou no 2º mês de atraso, entra com a execução de alimentos, cobra o valor e as parcelas que forem vencendo após o ajuizamento do processo, elas vão entrar nesta mesma demanda, na mesma conta, tá? E sempre lembrando que somente o pagamento integral do valor devido elide mandado prisional, tá? E uma das poucas coisas... fica presa até quitar essa normalmente dívida, são 60 dias que os juízes fixam, normalmente, tá? Em regime fechado.
E quando termina esse período de prisão, tá? Isso se chama prisão civil. Quando termina o período da prisão, a dívida ela não está extinta. Ele continua devendo, apesar de ter sido preso. Isso se chamam alimentos gravídicos, tá? Então, por exemplo, tem uma mulher que está grávida de 5 meses, tá? Aí acabou se separando do marido e o marido foi embora e não paga pensão, não paga nada. Ela tem direito a receber alimentos para o nascituro, tá? Alimentos para o filho que ela está carregando, que ela está gestando. Então, se o pai, né, o pagador da pensão, for, por exemplo, um funcionário com vínculo de emprego, um salário fixo, vai ser estabelecido um percentual em cima do ganho líquido dele. O ganho líquido nada mais é do que o rendimento total, o rendimento bruto, descontado o imposto de renda e o INSS. Somente esses dois apontamentos é que pode se descontar para se chegar a um rendimento líquido para cobrar o percentual. Fixação da pensão alimentícia, para se chegar neste percentual. Se for um profissional liberal, um autônomo, alguém sem vínculo de emprego, os juízes costumam fixar em salários mínimos ou um valor fixo corrigido anualmente pelo IGPM. Perfeito, tenho certeza que hoje todo mundo saiu daqui PhD em pensão. Doutora, muito obrigado pela presença no Sinta-se Bem e fica com a gente, não esquece de compartilhar o vídeo e mandar suas perguntas aqui, sempre sugestões de pautas sobre direito de família e sobre outros assuntos aqui no Sinta-se Bem. Até mais!